Então nós vamos obter nessa videoaula, né, o primeiro parâmetro do lançamento oblíquo, que é o tempo de subida, né? O que é o tempo de subida? É o tempo que vai demorar para o projétil sair aqui da origem do meu sistema de coordenadas, né? Coordenadas x0 igual a 0 e y0 igual a 0, que eu posiciono, né, o projétil aqui exatamente na origem. É o tempo para ele sair da posição 1 e chegar na posição 3. Né? O tempo de subida é o tempo para ele sair, ser lançado e chegar no vértice dessa parábola. Né? Essa parábola que descreve, né, que dá a trajetória do projétil. Para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer algumas características. Eu já mostrei no vídeo passado. Se não viu, volta lá e vê a parte inicial, né, que a gente preparou para começar a obter esses parâmetros do lançamento oblíquo. A gente explicou essa figura aqui e também eu mostrei as equações, né, as equações da cinemática do MU e do MUV, que a gente vai aplicar a partir de agora. Esse projétil ele vai sair com uma determinada velocidade na horizontal, uma determinada velocidade na vertical, seria V0x e V0y, e essas velocidades elas vão sendo alteradas. Principalmente qual? Né? A velocidade ao longo do eixo y. O vetor velocidade dessa partícula vai sendo alterado, mas é devido à alteração na componente y da velocidade, porque no eixo y eu tenho uma aceleração da gravidade. A gente viu que ao longo do eixo x não existe alteração da velocidade, porque não existe aceleração ao longo do eixo horizontal. Então, o que acontece é que ao longo de todos esses pontos aqui, de toda a trajetória até retornar ao solo, a velocidade no eixo x, Vx, é igual à velocidade inicial, né? A velocidade no eixo x na hora do lançamento, que é V0x. Mas para calcular o tempo de subida, eu preciso olhar para esses dois pontos. Ponto 1 e ponto 3, que é quando o projétil chega na altura máxima. Quais são as características? É que quando ele foi lançado, ele tinha uma determinada velocidade no eixo y, e como eu quero saber quanto tempo demora para ele se deslocar para chegar numa altura máxima, certo? Na altura máxima do lançamento, então isso daí é algo que vai depender da velocidade ao longo do eixo y, certo? O tempo que demora para esse projétil sair aqui do ponto de lançamento e chegar na altura máxima, no vértice dessa parábola, depende exclusivamente da velocidade no eixo y, porque a velocidade do eixo x só vai mover esse projétil na horizontal. Então eu vou ter que olhar para as equações que determinam o movimento uniformemente variado ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo y. Na altura máxima, eu tenho exatamente o ponto, né, em que toda a velocidade que esse projétil tinha, né, no momento do lançamento, ela foi reduzida, né, foi retirada completamente até que na altura máxima ela chega a zero. Por quê? Porque esse aqui é um movimento, esse movimento de subida eu tenho uma velocidade vertical para cima ao longo do eixo y, aceleração da gravidade é vertical para baixo, então esse movimento de subida é um movimento retardado, certo? Em que o módulo da velocidade vai diminuindo até que na altura máxima a velocidade ao longo do eixo y é zero, e depois que passa da altura máxima, aí o sentido, né, da componente y da velocidade se inverte. Então ela para, e aí depois do vértice da parábola, na outra metade do movimento, aí eu tenho componentes ao longo do eixo y que são verticais para baixo. Então, com isso, sabendo as características do momento 1 e do momento 3, justamente, né, onde eu quero calcular o tempo, né, para sair do lançamento e chegar no vértice da parábola, eu consigo calcular em termos das minhas variáveis conhecidas V0, θ e g, consigo calcular qual é o tempo de subida desse projétil. Antes de passar para o cálculo, eu só gostaria de mostrar, né, algumas modificações que eu fiz nessa figura para que a gente não confunda o que é notação vetorial com o que é o módulo de um vetor, o módulo de uma componente. Tá? A gente não pode confundir essas duas coisas. Eu estava falando no vídeo anterior, por exemplo, né, esse vetor aqui, se você olha lá a figura do vídeo anterior, coloquei aqui que o vetor V é igual ao vetor V0.
A gente não pode escrever isso dessa forma. E é bom porque agora eu posso voltar e explicar essa questão de notação vetorial e notação das componentes, ou quando eu quero tratar do módulo de um vetor. Se eu colocar que V é igual a V0, a velocidade aqui quando a bola retorna ao solo no ponto 5, o módulo dela é igual ao módulo da velocidade V0 quando o projétil é lançado, isso aí está correto. V é igual a V0, sem notação de vetor. Porque o tamanho desse vetor aqui, né, a intensidade, o módulo dele na hora do lançamento é igual ao tamanho dele, ao módulo dele, quando ele retorna ao solo. Sendo que eu não posso dizer que o vetor V... O que é o vetor V? O vetor V é o que dá o módulo, a direção e o sentido desse projétil em qualquer ponto dessa trajetória. Tá? Esse é o vetor V. Então, em qualquer ponto da trajetória, se eu pegar qual é o módulo, a direção e o sentido da velocidade desse projétil, eu tenho o vetor velocidade do projétil ao longo de todo o lançamento. O vetor V0... ele não é algo que vai variar ao longo do lançamento. O vetor V0 é o módulo, a direção e o sentido da velocidade na hora do lançamento, no instante t igual a 0. Então, ele é um vetor fixo, né? É o vetor velocidade na hora do lançamento. Então, o vetor V0, né, na hora do lançamento, ele tem um determinado módulo, que é igual ao módulo desse vetor aqui, sendo que ele está apontando, né, na direção nordeste. Ele tem uma determinada componente VY que é para cima, uma determinada componente V0x, né, que é para a direita. Então, se eu pegar esse V0y com esse V0x, eu tenho um vetor velocidade na direção nordeste. Já esse vetor V, quando ele retorna ao solo, por mais que ele tenha o mesmo módulo, o mesmo tamanho que no momento do lançamento, ele não está na mesma direção e sentido. Perceba que eu também, né, para deixar bem claro, coloquei aqui que minha componente VY, certo, é igual a menos V0Y. No momento do lançamento, você tem as componentes iniciais, que é V0x e V0y. Elas só valem no momento do lançamento. Minha componente Y aqui, por mais que o módulo, né, o tamanho dela seja igual ao tamanho da componente V0y no momento do lançamento, ela não está na mesma direção e sentido da componente V0y na hora do lançamento. Na hora do lançamento, a minha componente V0y é vertical para cima e quando retorna ao solo, essa componente VY agora, né, que seria a componente V na vertical, né, ao longo de todo o lançamento, VY aqui é vertical para baixo. Então eu escrevo que VY é igual a menos V0y, como está para baixo, quando eu somo essa componente aqui com essa componente Vx, que aí essa sim, né, Vx é igual a V0x, não tem nada de menos, porque continua apontando horizontal para a direita. Em todos os pontos de lançamento, a componente Vx é horizontal para a direita, então ela nunca muda, né? É sempre a mesma componente inicial. Mas a VY, agora, quando ele retorna ao solo, é vertical para baixo, então eu coloco que VY é igual a menos V0y. Como consequência, meu vetor V aqui, ele não está mais apontando na direção nordeste, agora está apontando na direção sudeste. Então, por mais que esses dois vetores, V e V0, né, eles têm o mesmo módulo, eles não têm a mesma direção e sentido, então eu não posso dizer que V é igual a V0. Posso dizer que o módulo de V é igual ao módulo de V0. Só esse esclarecimento para a gente ter essa distinção, né, do que é vetor e do que é módulo. Então vamos lá para calcular o tempo de subida desse projétil. Vou usar o quê? Vou aplicar a equação horária da velocidade ao longo do eixo Y para descobrir qual é o tempo de subida desse projétil. Então, eu tenho que Vy é igual a V0y menos gt, sendo que o que é que eu conheço? Eu conheço que ao longo do eixo Y, esse projétil vai ser lançado com a velocidade V0y. E a velocidade final que esse projétil vai ter, já que eu quero calcular o tempo de subida, vai ser a velocidade Vy quando ele chega naquela posição 3, que é no vértice da parábola. No vértice da parábola, acabei de mostrar para vocês que a velocidade vai ser zero. A velocidade ao longo do eixo Y, ela zera e depois do vértice da parábola, ela inverte o sentido. Então, se eu quero calcular o tempo para sair do lançamento para a altura máxima, velocidade inicial do lançamento é V0y, velocidade final vai ser zero. Coloquei 0 para o Vy, substituí, né, que V0y é V0 vezes o seno do ângulo do lançamento, seno de θ.
menos g vezes, e agora como eu já substituí a minha velocidade final que eu quero, quando eu tenho 0 na velocidade final, automaticamente o tempo que eu estou calculando é o tempo de subida. E agora é só um papel de isolar quem é esse TS. Vou pegar esse termo aqui que está negativo, menos g vezes TS, vou passar para a esquerda, vai passar positivo, g vezes tempo de subida é V0 seno de θ, e aí, para terminar essa demonstração, só passo o g para o outro lado dividindo, obtenho que o tempo de subida vai ser módulo da velocidade inicial, módulo da velocidade de lançamento, V0, vezes seno do ângulo de lançamento, o ângulo, né, que o vetor V0 faz com a horizontal, né, esse ângulo θ aqui, dividido pela aceleração da gravidade no local, que se for na Terra, né, ou vai ser 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Se for em outro local, na Lua, em Marte, e aí você vai ter outros valores. Mas o tempo de subida no lançamento oblíquo é dado por essa expressão aqui, e perceba que eu resolvi meu problema. Por quê? Porque eu estou dizendo que as questões irão fornecer essas variáveis: módulo da velocidade de lançamento, ângulo de lançamento e aceleração local da gravidade. Então, como eu obtive TS em termos dessas 3 variáveis, meu problema está resolvido, eu tenho o tempo de subida do projétil. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se tem algum comentário, se ficou com alguma dúvida, deixa aí que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E até a próxima.